Olá, irmãos, tudo bem? Continuando com a leitura do livro de João. Paramos ontem no 11:46. Os fariseus formam um conselho para matarem Jesus. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais e o deixamos assim, todos creram nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Também eles tinham medo muito dos romanos, né? Eles faziam também muito isso por causa de medo, estavam sob o jugo dos romanos, não esquecendo que Roma estava dominando o povo judeu naquela Palestina naquela época, né? Então eles estavam sob o domínio dos romanos. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nós convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. E não somente depois, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois consultavam-se para o matar. Então, mas no sentido assim, no sentido negativo, né? No sentido positivo. Eles não olhavam Jesus no sentido positivo, eles queriam realmente que ele morresse mesmo. Eles não gostavam de Jesus. Porque aqui no texto já fala que eles também tinham medo dos romanos, né? Que tirassem eles do poder, né? Porque eles estavam no poder. Eles não queriam perder o poder, né? Porque o poder corrompe. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matar. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto ao do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com os seus discípulos. E estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece, não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prender. Então aqui já começou aquela parte da perseguição, né, de Jesus. Maria unge com unguento os pés de Jesus. Teve uma parte, né, que disse antes, né, daquela que era irmã de Lázaro, né, que Jesus mencionou sobre isso aqui, sobre essa parte aqui. Agora vamos ver. Então fica João 12, né? Maria unge com unguento os pés de Jesus. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Então é muito difícil você falar das coisas que aconteceram no passado, porque se você for ver, tem muita. Se você ler, se você acompanhar os vídeos que eu fiz, você vai ver que tem bastante inconsistência, né? Uma coisa fala uma coisa, outra coisa fala outra coisa. Tudo bem que foi escrita por pessoas diferentes em locais diferentes. Mas. E tem passagens diferentes, né? Mas tem muita coisa mas tem muita coisa que não bate, vamos falar assim, né? Que dá pra ver assim na cara que foi manipulado, né, pela Igreja Romana do passado, né? Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arretel de unguento e nardo puro
de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa de cheiro de unguento. Então, de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vende este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Então, que diz aqui que ele pegava, né, do que era dos pobres, né, ele pegava para ele, né? Essa parte já não tem nos outros evangelhos, né? Então, que diz que Judas Iscariotes, além de tudo, ele se aproveitava do que davam para os pobres, né? Mais uma parte aqui. Disse, pois, Jesus: Deixa para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. 12. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos e palmeiras, e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu filho vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após ele. Porque eles não queriam saber dos judeus, né, dos principais sacerdotes, queriam saber só de Jesus, né? Essa parte da jumentinho com ramos, irmãos, vamos pegar aqui aquelas três, né? Transformação do vinho, a ressurreição de Lázaro e essa parte a parte do vinho, alguns espíritos canalizados falaram que não aconteceu. A parte da ressurreição de Lázaro nunca falaram assim claramente que não aconteceu. Falaram só assim, que existem muitas coisas que colocaram na Bíblia que Jesus não fez, que foi o homem que pôs, a igreja romana, para mostrar que Jesus era realmente o Filho de Deus, que era Deus, né? E essa parte também das palmeiras, Jesus entra, né, com palmeiras nas mãos, com palmas nas mãos, na jumentinha. Essa parte, os espíritos canalizados falaram que essa parte Jesus não fez, não existiu também. Tá bom? Vamos agora no 12:20. Alguns gregos desejam ver Jesus. Jesus fala da sua glorificação. Ouve-se uma voz do céu: Jesus, a luz do mundo. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiam-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto.
Nesse sentido aqui, estão falando diretamente de Jesus, né? Para que Jesus desse fruto, ele tinha que padecer e sofrer, né? Para as pessoas acreditar, porque nesse mundo de provas e expiações, as pessoas só acreditam em quem sofre, né? Se ele tivesse passado de boas, né? Tivesse casado, tivesse passado de boas, ninguém ia dar nem crédito para ele. Assim dizem os irmãos espirituais e está escrito em livros também. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Por que isso, irmão? Tudo aquilo que você fizer para Deus, seguir as leis de Deus, fazer as coisas certas, você vai estar deixando de fazer as coisas boas desse mundo. Então você vai perder a vida desse mundo e vai ganhar a vida do outro lado. Se você começar a fazer tudo que essa vida tem para oferecer, tudo que ela tem para oferecer, você vai ganhar essa vida, mas vai perder a outra vida. E o que tem que estar errado? No velho tá nos 10 mandamentos, os 4 evangelhos, assim como a obra de Kardec. Se você ler, você vai ter a noção do que você deve fazer. E em cima disso está amar a Deus sobre todas as coisas, até o próximo como a ti mesmo. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, toda vez que a gente, todos os servos de Deus, os filhos de Deus, aqueles que querem seguir, porque todos são filhos de Deus, né, irmãos? Não quero que vocês pensem que eu estou falando só, todos são filhos de Deus, são criação de Deus, todo mundo. Mas ele está falando aqui daqueles que estão maduros, já que estão prontos para ouvir a palavra de Deus e seguir ela, né? Fazer a vontade de Deus, né? Ora, a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já tenho glorificado e outra vez glorificarei. Essa voz não veio, irmãos, não tem. Esse aqui foi colocado pela igreja romana para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, né? Que talvez assim, não estou dizendo que seja isso, mas talvez eles queriam mostrar muito a glória de Jesus. E daí fizeram a Bíblia em latim, né? Para que as pessoas não entendessem, falavam a missa em latim para as pessoas não entenderem, e só eles que dominavam, né? E nessa dominação eles faziam um monte de coisa. Vendiam, vendiam indulgências, vendiam um monte de coisa, né? Então é complicado. Se eles não tivessem tanto interesse em ganhar muito com isso, eles não tinham mexido em tanto coisa que está aqui dentro, né? Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. E agora é o juízo deste mundo. Deste mundo não, o juízo daquelas pessoas ali, né? O juízo daquelas pessoas ali. Agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, na crucificação, todos atrairei a mim. E dizia isso, todos atrairei de mim por causa do sofrimento que ele passou, né? Porque as pessoas iam se condoer pelo sofrimento e pela luz, que é o ensinamento que ele trouxe. Eu dizia isso significando de que morte havia de morrer na cruz. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizeis tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? As pessoas não entendiam, né? Você vê como eles eram mente engessada, né? Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Quem anda nas trevas é o caminho, que não conhece o caminho, não conhece a lei de Deus, né? Então você não sabe para onde é que você vai. Fica perdido, fica descrente, não quer saber de nada, né? Tudo que fala não acredita. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele.
para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que dizia: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Então, a semente tem que estar madura, né? Não é para todo mundo, né? Hoje em dia é a mesma coisa. Tanta gente falando das palavras de Deus, tanta igreja, tanta coisa bonita, e as pessoas mesmo assim não querem dar valor, né? Por isso não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, que se converteram e eu cure. Isso aqui também foi colocado pelo homem, né? Isso aqui, Jesus não veio com essa intuito, Jesus veio para trazer a luz, né? Deus não endureceu o coração de ninguém, é que Jesus, Deus não faz o mal nada. É que não estava maduro ainda, eles não estavam prontos para ouvir, né? Ainda nós estávamos num nível de evolução que não estavam prontos para ouvir ainda. Só alguns que estavam prontos, né? Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não ser expulsos da sinagoga. É como hoje, né? As pessoas têm muito medo, querem ter aquele poder e não querem abrir mão, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele em que me enviou. Então é para crer em Deus, não nele, né? Só existe um Deus. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou, vê Deus. Porque ele falava das leis de Deus. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que nele crê em mim, que crê em mim, não pereça, mas tenha nas trevas. Então, porque para de fazer as coisas erradas, né? Começa a fazer as coisas certas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele veio para trazer a luz, né? Não para julgar. Porque não existe julgamento. O julgamento é você que faz quando você desce à sepultura. Tua mente mesmo, pela centelha que Deus tem em você, ela te julga. Ninguém mais julga, só tua mente mesmo que julga. Pelos seus feitos aqui na terra. Você já sabe que você sabe que você faz as coisas erradas. Você sabe para onde vai. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado é essa de julgar no último dia. É a palavra, o que está na consciência da pessoa, né? Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas do Pai que me enviou. Então, quem fala das palavras de Deus, das obras de Deus, das leis de Deus, então não fala de si mesmo, né? E ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu falo, ou como o Pai me tem dito. Então ele falava das grandezas de Deus, falava das virtudes de Deus, falava das verdades de Deus e das leis de Deus. Então por isso ele falava em nome de Deus, tá bom? Deus abençoe, irmão. Paramos aqui, próximo. Amanhã nós começamos o João 13. Jesus lava os pés dos discípulos. Deus abençoe e a paz de Deus.